Quimbanda. Para muita gente, essa palavra já evoca um monte de imagem sombria, né? Só que por trás de todo esse mito, o que existe é uma filosofia bem complexa sobre liberdade, uma que nasceu da dor, lá da época da escravidão no Brasil. Bora mergulhar nessa história para a gente entender isso direito. Então, fica a pergunta, o que é a quimbanda? Afinal de contas, é adoração ao diabo, como tanta gente acredita? Ou será que é um caminho bem radical para a libertação? A resposta para isso? Olha, ela está lá atrás, nas raízes bem violentas do nosso Brasil colonial. A história da quimbanda começa exatamente aí. Nesse verdadeiro caldeirão cultural e, ao mesmo tempo, super violento, que era o Brasil daquela época. Imagina só o cenário. Entre os séculos XV e XVIII, milhões de africanos de nações completamente diferentes foram trazidos à força para o Brasil. Ao mesmo tempo, chegavam aqui os missionários jesuítas, com uma missão bem clara: impor a fé católica. O resultado disso? Bom, não podia ser outro. Um choque brutal de mundos. E no meio dessa opressão toda, as pessoas escravizadas reagiram basicamente de 3 formas. Ou se convertiam de vez, ou camuflavam as suas crenças, ou partiam para a revolta. A quimbanda, ela vai nascer justamente da união das duas últimas, a resistência secreta da camuflagem e a rebelião aberta da revolta. Pois é. E foi justamente nesses atos de resistência que uma identidade espiritual totalmente nova começou a ser forjada. Claro, tudo em segredo. E olha que tática de sobrevivência espiritual genial que surgiu daí. Como eram proibidos de cultuar seus orixás, que são as divindades da natureza, as forças ancestrais, o que eles fizeram? Eles simplesmente esconderam os orixás por trás das imagens dos santos católicos. Assim, podiam manter as práticas deles vivas ali, bem debaixo do nariz dos opressores. E quem se revoltava e conseguia fugir, ia para onde? Para os quilombos. Só que, atenção, quilombo era muito mais que um simples esconderijo. Eram verdadeiros laboratórios culturais, onde tradições africanas, indígenas e até de europeus marginalizados se misturavam em liberdade. Foi ali que as sementes do que viria a ser a quimbanda foram plantadas. E é aqui que a história dá uma virada, e uma virada fascinante. Porque eles decidiram pegar o maior medo do opressor e transformar esse medo numa arma contra ele mesmo. Para a gente entender isso, a gente precisa falar de Exu. Olha, na sua origem, na cultura iorubá, Exu não tem absolutamente nada de maligno. Pelo contrário, ele é o orixá da comunicação, da mudança, da transformação, é o mensageiro entre os mundos. Pensa nele como um princípio dinâmico, vital, a própria força da vida em movimento. O problema é que os missionários católicos olharam para esses símbolos e viram o quê? O diabo da religião deles. Como o pesquisador Nina Rodrigues já apontava lá em 1900, essa associação foi um produto da influência do ensino católico. Ou seja, pegaram uma força da vida e carimbaram como um símbolo do mal. E aí que vem o pulo do gato. O ponto crucial é esse aqui. Os praticantes da quimbanda, de forma muito estratégica, abraçaram essa imagem demoníaca. O raciocínio foi tipo, o colonizador acha que a gente é diabólico? Beleza, então a gente vai usar o medo que ele tem do diabo contra ele mesmo. Foi uma jogada de mestre, uma resistência psicológica genial. Certo. Então, quem são as figuras centrais nessa cosmologia toda? Vamos conhecer agora o Maioral, o Exu e a Pombagira. Lá no topo da cosmologia está o Maioral. Mas olha, ele não é um deus para ser adorado, não. É mais como uma força suprema que existe para quebrar o que está parado, o que está estagnado e oferecer um caminho para a liberdade. Ele é tipo o grande motor da rebelião contra qualquer tipo de prisão espiritual. A imagem de Bafomé, que é usada para representar o maioral, é puro simbolismo. Cada pedacinho ali tem um porquê. As asas significam liberdade das barreiras da mente. As escamas, proteção espiritual impenetrável. E os cascos, a força para destruir qualquer corrente que aprisiona. Cada detalhe é uma metáfora para a libertação. E isso nos leva direto aos Exus e Pombageiras. E aqui, presta atenção, porque isso é fundamental. Eles não são demônios, de jeito nenhum. São espíritos ancestrais de pessoas que, em vida, quebraram dogmas e que, agora evoluídos, atuam como guias. Exus são as manifestações masculinas e Pombagiras, as femininas. Tá, mas como é que essa filosofia toda vira prática? Bom, através dos rituais, que são na verdade as ferramentas, as armas dessa libertação. Um ritual central é a ativação de um ponto riscado. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, um sigilo único é desenhado para invocar uma energia específica.
Depois, o sopro da fumaça do tabaco infunde vida naquilo ali. O cuspe, de saliva ou de bebida, carrega o ponto com mais força vital. E, muitas vezes, a pólvora usada para liberar essa energia toda de uma vez, numa explosão. A energia também é invocada pelos pontos cantados, que são canções sagradas. Para ter uma ideia da energia crua e protetora deles, escuta só esse verso. Marimbondo pequenino bota fogo no paiol. Quem mexer com o quimbandeiro nunca mais verá o sol. É um aviso bem direto, né? Sobre o tipo de poder que se está manipulando. E tudo isso, no fim das contas, nos leva ao coração da quimbanda, a sua filosofia de liberdade radical. A diferença filosófica aqui é gritante. Pensa assim. Religiões dogmáticas, tipo as que seguem os 10 mandamentos, impõem regras que vêm de fora para dentro. A quimbanda busca o caminho inverso, a libertação de qualquer dogma. O foco muda completamente. Em vez de obedecer a leis externas, o objetivo é encontrar a verdade e o poder divino dentro de si. Esse processo é chamado de alquimia negra. Mas calma, muita atenção aqui. A ideia não é se tornar uma pessoa má, nada a ver com isso. É o processo de confrontar de propósito as próprias sombras para quebrar o ego condicionado e, finalmente, libertar a verdadeira luz interior que estava aprisionada. Então, resumindo a história toda, a quimbanda é, na sua essência, um caminho de rebelião. Uma rebelião que começou lá atrás, contra a escravidão física, e que evoluiu para uma filosofia de luta contra qualquer forma de escravidão espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. E se a verdadeira liberdade, aquela que todo mundo busca, exigir que a gente abrace justamente aquilo que nos ensinaram a vida inteira a temer, a nossa própria sombra?